Seção 10.8, questão 26. Então, essa questão 26 é pedido que encontre o número cromático, a aresta cromática, o índice cromático de um KN, que é o grafo completo com N vértices. Então, deixa eu fazer um desenho aqui, como que é o K3, são 3 vértices, todos eles são adjacentes. K4 é assim. Então, o que é o número aresta, número cromático de arestas, ou aresta cromático? É número de cores que eu atribuo às arestas do grafo, de tal forma que arestas adjacentes recebem cores distintas. Então, essas cores têm que ser distintas sempre que eu tenho arestas interceptando uma mesma extremidade. Certo? Então, o que essa questão pede? Encontrar o número cromático do KN. Bom, isso aqui dá para fazer por indução, é meio fácil, né? Porque, imagina, aqui é o K3. O K3 ele precisa de quantas cores para colorir as arestas? Precisa de usar 3 cores nas arestas. Certo? O que é o K4? Próximo gráfico, K4. Ele é o K3 mais um vértice que é ligado a todos os outros. Essa é uma forma de enxergar o K4, gráfico completo. Certo? Então, aqui eu vou usar quantas cores? Cada vez que eu insiro um novo vértice, eu fico tentado a utilizar as mesmas cores que eu já usei, né? Só que, se eu tentasse usar as mesmas cores, então aqui eu tenho a coloração que é amarelo, aqui é vermelho, e aqui é verde. Então, se eu ficar tentado a usar as mesmas cores aqui, eu posso tentar dizer, opa, aqui eu posso usar a cor vermelha, nessa aresta aqui, né? Porque o vermelho não está presente. Aqui eu uso amarelo. O amarelo não está presente. Certo? E para essa última eu uso verde. E assim eu tenho a coloração. Tá certa essa coloração? Tá. Certo. Mas quando eu vou para um grafo maior, K5, vou copiar isso aqui. Copiar isso aqui e vou fazer um K5 só adicionando mais um vértice. Então, vou adicionar mais um vértice e esse vértice é adjacente a cada um dos outros. Então, esse aqui é o K5. Certo? Então, no K5 eu posso tentar fazer essa mesma história aí. Então, eu vou adicionar um vértice amarelo onde não aparece amarelo. Então, por exemplo, onde não aparece o amarelo aí? Não tem como. Certo? Não tem onde colocar o amarelo aí. Nem tem como. Se eu colocar o amarelo em qualquer uma dessas colorações, eu vou acabar tendo um conflito nessas arestas, né? Tendo um conflito nessas arestas aí. Então, essa ideia de colorindo assim não funciona. Tá claro que não funciona? Então, a gente não consegue estender essa coloração tão trivialmente assim.
O fato é que dá para fazer uma coloração, qualquer coloração, eu preciso gastar pelo menos o número de arestas que são incidentes ao vértice de maior grau, chamar maior grau de delta grande. Então, o número de cores que eu preciso para colorir um grafo são pelo menos uma cor diferente para cada uma das arestas que são incidentes ao mesmo vértice, certo? Então, eu preciso pelo menos delta cores para colorir o grafo. Onde delta, esse delta aqui é o grau máximo do grafo. Então, aqui eu preciso de pelo menos 3 cores no K4, que é o delta 3. Mas aqui no K3 eu também uso 3 cores. Mas o grau é 3. Então tem uma questão de paridade aí, certo? Uhum. Sim? Quer perguntar alguma coisa? Está com o microfone aberto. Então, eu tenho delta cores aqui. E tem um teorema que a gente que dá para fazer sempre com delta mais 1 cores, qualquer grafo. Então, o que acontece é que quando o grafo tem número ímpar de vértices, eu preciso de delta mais 1 cores. Ó, a clique, né? Tem um número ímpar. Quando a clique tem um número par de vértices, delta cores funciona, né? Quando eu tenho ímpar, delta mais 1. Então aqui eu vou precisar de delta mais 1 cores novamente. Então veja que vai ter uma questão de paridade aqui no tamanho, número de vértices, número de cores que eu vou precisando para fazer essa coloração no número nas arestas do grafo. Tá? Então, ou vai ser delta mais 1, a resposta, e isso depende se é par ou ímpar. Se é ímpar, é delta mais 1, se é par, dá para fazer com delta. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá claro? Ô Paulo, o delta aí seria, no caso, o significado para quê mesmo? Desculpa, eu não ouvi. O delta, no caso, ele teria qual significado nesse... Delta é o grau máximo. Ah, não, entendi, obrigado. Grau máximo do grafo. Tá? Professor, Sim. tem alguma notação para representar número cromático de aresta, como tem de vértices? Que linha? Que linha? É o índice cromático, o número cromático. Número cromático de arestas. O índice cromático também conhecido, índice cromático. Certo? É o Killing. Maravilha. Quem pergunta essa questão está satisfeito? Posso continuar? E quem tinha feito essa questão fez desse jeito, ou não fez, ou nunca nem olhou para essa questão? Tá? Essa questão foi da última aula, né, que eu passei. Então teve pouco tempo aí para tentar. Então, próxima questão é... A próxima questão meio que já falei, né? Questão 24. Questão 24, na mesma seção, 10.8, questão 24. Questão 24 pergunta qual que mostra que o número cromático de aresta de um grafo tem que ser pelo menos tão grande quanto o seu grau máximo. Que é isso que eu falei aqui, né? Se você pega um vértice de grau máximo, digamos que esse vértice é um vértice de grau máximo. Todas as arestas
pela definição de número cromático de arestas, todas as arestas incidentes a esse vértice V precisam ter cores diferentes, certo? Eles não podem ter a mesma cor. Então, eu vou precisar gastar pelo menos o número de vizinhos desse vértice cores. E como esse é um vértice de grau máximo, ele tem um grau delta, então eu vou precisar pelo menos delta cores. Tá? Então, no número cromático de aresta de qualquer grafo é pelo menos delta. Certo? Alguma dúvida até agora, ok? Sim? Professor, desculpa, minha dúvida, na verdade, é na questão de cima, se eu puder perguntar ainda. Questão de cima. Na 26, eu acho. 26 eu falei... Ah, tá, sim. É porque, no caso aí, o senhor deu o exemplo de três vértices completos, de três grafos completos, né? Mas aí, no caso, para a gente demonstrar formalmente, aí seria indução? Você pode fazer indução no número de vértices. É... Ah, ou você pode fazer um algoritmo, né? Que calcula essa coloração. Você sabe que é pelo menos delta, certo? Da questão anterior. Então, se tem um grafo completo, qual que é o grau de um grafo completo com n vértices? É n-1, certo? Então, você sabe que precisa pelo menos n-1 cores, um grafo Kn. Tá? Certo. Se o grafo é par, quer dizer que ele tem esses emparelhamentos perfeitos. Veja que cada cor, as arestas de uma mesma cor, elas formam um emparelhamento perfeito no grafo. Um emparelhamento que satura todos os vértices do grafo. Quando cada cor de um grafo Kn com N par. Por exemplo, o K4 aqui. Se eu olho para as arestas de cor verde... Não, peraí. Vermelho. Não, é mentira isso que eu falei. Nem toda cor... Não, tá certo. A cor verde, essa cor verde aqui, ela forma um emparelhamento perfeito desse grafo. Certo? Desculpa, o senhor pode relembrar o que é um emparelhamento? Eu esqueci a definição. É um conjunto de arestas que são independentes, que elas não têm extremidades em comum. E perfeito é porque elas são incidentes a todos os vértices do grafo. Então veja que as arestas, por definição, arestas de uma mesma cor não podem ter interseção nas extremidades, não podem ter pontas em comum, certo? Então, se não pode ter pontas em comum, quer dizer que para cada cor, as arestas de uma mesma cor, elas formam emparelhamento. Nesse caso, onde um grafo Sim. é um Kn com um N par, esse emparelhamento é perfeito. Dá para encontrar, tem sempre emparelhamento perfeito, né? Porque como o grafo é par, você pega qualquer dois vértices, eles são ligados. Então, pega qualquer dois vértices gulosamente, pega na ordem que você quiser. Essas arestas que você pegou vai formar um emparelhamento perfeito do grafo. Tá? Então, qualquer coloração aqui, com delta cores, vai ter um emparelhamento perfeito. Tá? Entendi. Então, para mostrar isso, você pode fazer ou por indução número de vértices, e aí, bom, por indução como é que eu faria, né? Você tem uma coloração para o cara, você vai adicionar um novo vértice. Uhum. Aí, se for para juntar todos, talvez seria dividir, né, no número de pares e ímpares, né, e fazer uma indução para cada um, né? Talvez. De qualquer forma, se você pensar no caso par, eu acho que é fácil, né? Porque você pode sair fazendo essa ideia que eu falei, né? Pega o grafo se for Kn com N par, pega o grafo e tira o emparelhamento perfeito dele. Quando você tira o emparelhamento perfeito dele, você tirou um grau de cada vértice, certo?
cada vértice perdeu uma unidade de grau. Então, se eu apagar aqui desse desenho K4, apagar essas arestas aqui, vermelhas ou verdes, eu tenho um outro grafo menor, onde todo mundo tem grau par ainda, tem grau 1 a menos do que antes, né? Nesse caso tem grau par. E aí você pode tentar fazer isso meio que indutivamente. Isso. Agora, se o número de vértices for ímpar, eu posso tentar, deixa eu ver, se eu elimino esse vértice, no caso dessa questão aqui, ele não pede para demonstrar, né? Mas, bom, de qualquer jeito, a ideia é que seja o delta mais 1. Porque para demonstrar que todo grafo tem delta mais 1, é um pouco mais complexa a demonstração. Então, não vale a pena a gente entrar nesses detalhes. Mas a ideia da questão 26 é que você trabalhe essas diferenças de número cromático de acordo com o grau máximo do grafo, né? Então, se aqui o grau máximo é 4, que é o caso do K5, você vai usar 6 cores aí, né? Tá bem? Ok. Deixa eu ver o que mais. Para 10.8, acho que era isso. Para 10.7 tem questão 16. 10.7. Tá, questão 16. Seção 10.7, questão 16. Certo. Questão 16 pergunta qual que é o número de arestas, mostra que o número de arestas de um grafo que não tem circuitos de tamanho 4. Não, desculpa, estou lendo a questão errada. Suponha que um grafo conexo bipartido planar simples tenha E arestas e V vértices. Questão 16, página 761. E aí mostra que o número de arestas é no máximo 2 vezes menos 4. 2 vezes o número de vértices menos 4. Então, aqui a gente vai usar a fórmula do Euler, né? A gente viu que diz que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. Então, o que é um grafo semipartido? É um grafo que tem uma bipartição dos seus vértices, tais que todas as arestas são com pontas em partes diferentes dessa bipartição. O que isso implica? Isso implica que um grafo bipartido não pode ter triângulo. Por que um grafo bipartido não pode ter triângulo? Porque se você for desenhar um triângulo aqui, um vértice vai estar em um lado, o outro vértice vai estar no outro, e o outro vértice vai estar em algum dos dois lados, sei lá, vai estar aqui, por exemplo. Opa, mas se é um triângulo, esses vértices são adjacentes, não pode ter dois caras adjacentes dentro da mesma classe. Se o outro for aqui, mesmo problema, esses dois vértices são adjacentes, não pode. Então, um triângulo
não é bipartido. Você não consegue colorir ele com duas cores, um triângulo. Então, quer dizer que todas as faces de... Como é que ele chama o grafo? Não tem nome. Chamar do grafo da questão, do grafo bipartido planar, possui todas as faces, ou cada face, todas as faces possuem pelo menos 4 arestas, certo? Se todas as faces possuem pelo menos 4 arestas, a gente pode fazer uma conta parecida lá, o que a gente fez na aula passada, que é a seguinte: se eu pegar o número de arestas, o número de faces, multiplicar por 4, que é o tamanho da menor face que tem no gráfico bipartido planar, isso aqui é um limitante inferior para o número de arestas do grafo. Número de arestas vezes 2. Aqui é a questão. Então, o número de faces vezes 4 é, no máximo, 2 vezes o número de arestas. Desculpa, ao contrário, né? Eu quero que o número de arestas... Espera aí, eu tenho 4. Toda face tem pelo menos 4. Isso. Uhum. Cada face tem pelo menos 4 arestas, porque toda face é um quadrado, tem pelo menos 4. Toda face tem pelo menos 4, tamanho 4, pode ter maior, né? Então, quando eu faço isso, eu estou multiplicando o número de faces por 4. Isso aqui dá um limitante superior para o número de arestas. Eu estou contando cada aresta 2 vezes. Certo? Então, significa dizer que o número de arestas, esse L, é pelo menos o número de... Desculpa, o número de faces é pelo menos o número de arestas dividido por 2. Então, se eu aplico a fórmula do Euler aqui, eu vou ter que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces. E aí, para usar o número de faces, eu vou substituir por esse limitante inferior do número de faces. Então, quando eu substituo isso aqui por E sobre 2, eu tenho que isso aqui é menor ou igual do que 2. Estou substituindo por algo potencialmente menor. E daí eu posso fazer V menos 2 menor ou igual do que E sobre 2. E sobre 2. Opa, não. Está errado isso aqui. Isso aqui é menor. Porque toda face que tem tamanho maior do que 4. Tá bagunçado. Tá trocado aqui os sinais. Desculpa. Então, isso aqui é maior ou igual. Isso aqui é maior ou igual. E agora faz sentido. E agora sim, o número de arestas é menor ou igual que 2 vezes o número de vértices menos 4. Beleza. Então, a questão toda é você considerar que tem faces de tamanho 4, pelo menos. E que pode ter face de tamanho maior que 4. 6, por exemplo. Mas pelo menos 4. Então, para cada face pelo menos 4, eu multiplico o número de faces pelo menor tamanho de uma face, que é 4. Isso é um limitante inferior para o número de arestas. Inferior, exatamente. Então, o número de arestas do grafo é pelo menos
pelo menos 2 vezes o número de faces. Tá certo? Oi, pode perguntar. Ô Pablo, no caso, eu posso fazer desenhos assim para ajudar na demonstração? Você aceita isso? Não, desenho não é uma demonstração. Estou fazendo isso para ilustrar os argumentos. Mas como Ah, é que sim. seria a demonstração formalmente? Você coloca, vamos usar a fórmula do Euler, que garante isso, e aí Entendi. É porque, no caso, teve uma demonstração que eu fui tentar fazer que eu fiz o gráfico, entendeu? Eu fiz o gráfico, aí eu não sabia se você aceitaria isso ou não. geralmente desenho não demonstra nada. Assim, você tem que explicar o que você Não só desenho, no caso, acho que eu expliquei mal, mas é está. tipo, a explicação, aí eu faço o desenho, no caso, do grafo, e continuo a explicação Assim, demonstrando o que eu fiz. se você faz o desenho para colaborar com sua demonstração, tudo bem. Para facilitar, ilustrar a sua demonstração, tranquilo, sem problemas. Ah, não, tranquilo, obrigado. Beleza. Tá claro, pessoal, essa questão? Vocês fizeram assim também? Tudo tranquilo? Uma pergunta? Beleza. É, sessão. Sessão 10.6, questão 3. Deixa eu achar aqui. 10.6, questão 3. Ah, é para aplicar o algoritmo, né? Aqui é para aplicar o algoritmo. Eu falei para aplicar o algoritmo do Dijkstra, né? Nessas questões aqui. Bom, essa questão é igual, é bem parecida com o exemplo que eu fiz, né? Acho que não sei se vale a pena refazer o algoritmo do Dijkstra em cima dessa instância, mas é aquela mesma ideia do exemplo que eu fiz na aula, né? Até, o grafo é até bem parecido com o gráfico do exemplo lá. Acho que não sei se vale muito a pena a gente entrar nessa questão, não. Porque é só aplicar o algoritmo mesmo aí, tá? Não sei não lembro quem perguntou, mas é basicamente aplicando o algoritmo que a gente fez em sala e aquele mesmo exemplo lá tem esse aspecto aí da figura 3 da página 751. Tá? Então acho que não vale muito a pena fazer essa questão. Na outra pedida foi a 27. Aí eu fui ver a 27, realmente o que ela pede na questão era diferente do que eu queria. Aqui que é pedido na questão 27, na página 753, é uma rota, que é um ciclo, né? Então a gente quer, esse aqui é o problema do caixeiro viajante. A gente quer um ciclo que passe por todas as cidades, que tem na figura 27, e seja um ciclo de custo menor possível, onde o custo é o somatório desses valores que tem aqui das arestas do gráfico. Certo? Então, não era realmente, eu vi que o pessoal perguntou também, mas estava errado o que eu tinha pedido para essa questão, né? Eu tinha pedido o Dijkstra, mas eu tinha pensado que quando eu bati o olho, eu pensei nessa questão como sendo uma questão de caminho mínimo, mas depois eu fui ler direito o enunciado e a questão de ciclo, calcular o ciclo, por isso que criou confusão, mas não tem problema. O problema do ciclo mínimo aí, ele não tem um algoritmo fácil como tem o algoritmo lá para o caminho mais curto, né? O caminho mínimo que a gente viu, o algoritmo do Dijkstra. Então não vai funcionar, não era para mesmo aplicar o algoritmo do Dijkstra aí, por isso que vocês não conseguiram fazer, tá? Então não se preocupe, foi erro meu que pedi essa questão diferente do que eu tinha entendido, do que eu tinha imaginado, eu tinha pensado em outra questão, não essa. Mas tudo bem. Tá claro, pessoal? Outros alunos pediram essa questão também.
Não sei se ficou claro aqui. Aqui era um ciclo, né? Não sei qual que era o ciclo de tamanho mínimo. Tem que procurar aqui. De qualquer forma, não essa questão não era... eu tinha passado errado. Tá? Professor, Sim? eu fui ver a solução no livro e me parece que foi feito por enumeração. Teria algum outro jeito mais esperto de fazer sem ser por enumeração ou só mesmo por enumeração, inspecionando o grafo? Não tem muito jeito, porque esse problema é um problema NP difícil, que significa NP... Bom, não sei, acho que vocês não estudaram isso ainda, vocês vão estudar, mas NP difícil significa um problema que é computacionalmente difícil, que a gente não consegue fazer um algoritmo rápido que resolva ele. Então, quando o problema é NP difícil, geralmente, não geralmente, mas muitas vezes, o melhor algoritmo que a gente consegue fazer é simplesmente o algoritmo mais estúpido, né? Que é simplesmente enumera tudo. Então, para esse problema do TSP, do caixeiro viajante, do ciclo de custo mínimo, né? Esse problema não tem algoritmo, não existe algoritmo simples para fazer esse algoritmo. Assim, simples tem, né? Mas não tem algoritmo rápido, curto, para resolver esse problema. Então, nesse caso, é enumerar mesmo. Tá? Ah, tá certo. Eu vi mesmo que a complexidade dele, no caso, é em tempo exponencial, né? Isso, é tempo exponencial. Então, não tem como fazer algo que nem um Dijkstra. Tá? O Dijkstra o problema do caminho mínimo é um problema fácil, né? A gente calculou a complexidade do Dijkstra, era um problema rápido de se resolver, quadrático, né? Então, esse caso aqui já vai ser exponencial a complexidade desse algoritmo que você for fazer. Qualquer algoritmo que for resolver esse problema do ciclo, de mais barato, mais curto, vai ser exponencial. O tempo de execução. Tá? Então, certo. Acho que da seção 10.6 ninguém pediu nenhuma outra questão. Talvez questão. Fora essa 3, que eu acho que é só aplicar o algoritmo do Dijkstra, né? Não sei. Eu posso passar de novo pelo algoritmo do Dijkstra depois, se der tempo no final da aula, se alguém quiser. Mas vamos tentar continuar. E aí a próxima é a questão, seção 10.5, questão 46. 46. Certo. Então, essa aqui já é mais legal. Então, seção 10.5, questão 46. Mostra que o grafo de Petersen não tem um circuito hamiltoniano, mas que todo subgrafo obtido pela remoção de uma aresta de um vértice e todas as arestas incidentes a esse vértice tem um circuito hamiltoniano. Então, como que é o grafo de Petersen? Se vocês olharem aí na figura, o grafo de Petersen é meio que uma estrela com esse pentagrama no meio. Então, tem 5 vértices aqui. Tem 5 vértices externos. Tem um ciclo externo ligando esses 5 vértices. E tem um ciclo aqui ligando esses 5 vértices internos, que é um ciclo assim. Depois tem esses pares de vértices emparelhados, essas pontas. Então, esse é o grafo de Petersen. Certo? Então, a questão pergunta como que mostrar que esse grafo tem um circuito não tem um circuito hamiltoniano. Então, geralmente, a gente, quando faz essas coisas de não tem uma certa estrutura, a gente tenta fazer por contradição. Então, suponha que tem um circuito hamiltoniano nesse grafo. Então, o circuito hamiltoniano, nesse grafo, seria um circuito com 10 vértices, né? Um circuito que tem todos os vértices. Então, seria um circuito... Deixa eu fazer assim. 2, 3...
4, 5. Olha. Cinco mais 5. Então, se eu supor que tem um circuito, um ciclo hamiltoniano aqui, esse ciclo hamiltoniano, por absurdo, né, vai ter essa cara aqui. Veja que todo vértice desse grafo de Petersen tem grau 3. Todo vértice que pegar tem grau 3. E quando eu olho para o circuito hamiltoniano, que eu estou supondo que existe aqui, eu já tenho grau 2. Então, só tem mais uma aresta para colocar nesse grafo. Cada vértice precisa colocar mais uma aresta. Veja que nesse grafo de Petersen, eu não tenho ciclo de tamanho 3, nem tamanho 4. O menor ciclo possível tem tamanho 5, certo? Então, não tem ciclos de tamanho 3 nem 4 no grafo de Petersen. Só tem ciclos de tamanho 5. Por exemplo, esse aqui é um ciclo de tamanho 5. Então, quando eu for adicionar nesse grafo, que eu estou supondo aqui um ciclo hamiltoniano para o grafo de Petersen, eu vou ter que adicionar uma aresta ligando os vértices desse ciclo. Então, vou colocar de verde, de preto, essas arestas que eu vou adicionar fora do ciclo hamiltoniano. Então, essas arestas, elas não podem ser arestas dessa forma, que aqui eu teria um ciclo de tamanho 3. E não tem ciclo de tamanho 3 no Petersen. Da mesma forma, eu não posso adicionar essas arestas aqui. Aqui seria um ciclo de tamanho 4, e não tem ciclo de tamanho 4 no Petersen. Então, o que eu posso fazer? Posso adicionar só aqui. Aqui tem um ciclo de tamanho 5 e aqui tem um ciclo de tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou aqui. Ou aqui. Então, esses são os 3 candidatos possíveis a serem vizinhos desse vértice V. São os 3 candidatos. É um só deles, tá? Eu desenhei as 3 arestas só para mostrar os candidatos. Então, tem 3 candidatos aqui para vizinho do V. Digamos que eu escolha um desses candidatos. Ele vai ter que ser adjacente a um deles. Tá? Os casos são meio simétricos aqui. Então, eu vou escolher esse cara do meio. Tem 2 casos aqui. Se eu escolho esse cara do meio aqui, então eu vou dar números para esses vértices. Tá? Então, esse aqui é o vértice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se 1 é ligado no 6, onde que o 2 pode se ligar? Então, pelos mesmos argumentos que a gente fez para o 1, a gente pode dizer que que o 2, ele não pode se ligar nem aqui, porque teria um ciclo de tamanho 3, não pode se ligar aqui, porque teria um ciclo de tamanho 4, não pode se ligar aqui, porque tem um ciclo de tamanho 3, e nem pode aqui, porque tem um ciclo de tamanho 4. Certo? Na verdade, 3, eu pulei 1, né? Aqui é 3, não pode. Aqui é 4, não pode. Aí, então, de candidatos para o 2, eu tenho 8, eu tenho 7, eu tenho o 6. São os candidatos a vizinhos do 2. Certo? Vamos eliminar cada um desses candidatos. Por que não pode ser essa aresta? Porque aqui eu vou ter um ciclo com essa aresta preta, um ciclo de tamanho 3 aqui. Tá? Então não pode ser essa aresta. Então, eliminei o candidato 6. Próximo candidato aqui para vizinho do 2 é o 7.
Opa, mas se eu pegar esse 7, eu vou ter um ciclo de tamanho 4 aqui. E não tem ciclo de tamanho 4 no Peterson. Então, não pode ser o 7 também. Então, o último candidato aqui que eu tenho disponível é o 8. Certo? Beleza. Mesmo argumento para o 3. Só que para o 3 já não vai caber esse argumento de novo. Já não vai ter escolhas para o 3. Porque você fizer o mesmo argumento para o 3, os únicos candidatos possíveis a vizinhos do 3 são o 9, o 8 e o 7. São os únicos vizinhos, os únicos candidatos a vizinho do 3 que eu posso escolher. Só que se eu escolho o 9, eu tenho um ciclo de tamanho 4 aqui. Ciclo amarelo, né? Esse ciclo aqui. Não pode ter tamanho 4. Então, o 9 não é um bom candidato para vizinho do 3. O 8 também não, né? Porque eu vou ter um triângulo aqui. Então, o 8 também não pode ser vizinho do 3. E o 7 também não vai poder ser vizinho do 3. Porque aí eu vou ter o quê? Vou ter esse quadrado aqui. Esse ciclo de tamanho 4. Não tem ciclo de tamanho 4 no Peterson. Então, não tem escolha possível para o 3. Então, não tem como colocar o 3. Então, não tem como ser Peterson. Não tem como ser hamiltoniano, esse gráfico. Aí você diz, mas você escolheu lá a primeira aresta 1 para o 6. Mas poderia ter escolhido uma outra aresta. Concordo. Mas aí, se você escolher esses outros casos, o caso, vou colocar de outra cor aqui. O caso 1 e 5, ele é simétrico do caso 1 e 7. Então, esses dois casos, eles são diferentes do caso 6, mas são simétricos. Aí você vai ter o mesmo argumento, você vai conseguir também a mesma contradição, de que não pode ter um ciclo hamiltoniano aí nesse grafo. Beleza? Então, é assim que se prova que o Peterson não tem ciclo hamiltoniano. É uma das formas de se provar, né? Tá bom? E se eu apagar um vértice do Peterson? Então, esse aqui é o Peterson, aqui está o Peterson. E eu vou apagar um vértice desse grafo. Vou tirar isso aqui tudo. Vamos ver se alguém quer perguntar. Desculpa. Tá. Então, esse aqui, digamos que eu tirei um vértice. Todos os vértices aqui, você pode pensar que os vértices de fora são todos simétricos. Eles têm o mesmo papel no grafo. E os vértices de dentro também. Cada um deles são simétricos entre si. Então, eu posso considerar esse caso onde eu tiro um vértice qualquer de fora. Então, eu tiro ele e tiro todas as suas arestas que são adjacentes àquele vértice. E aí eu olho qual que é um ciclo hamiltoniano nesse grafo aqui. Posso fazer um ciclo hamiltoniano assim, né, nesse grafo. Então, esse ciclo aqui é um ciclo hamiltoniano no grafo de Peterson menos um vértice. Então, o grafo de Peterson menos um vértice é hamiltoniano, porque todos esses vértices aqui que eu remover têm o mesmo papel. Todos esses azuis, eles têm o mesmo papel. Qualquer um deles dá o mesmo grafo aqui, isomorfo a esse. Aí você pode fazer a mesma brincadeira para os vértices internos. Então, pode pegar uma cópia desse grafo aqui e fazer também removendo-se um vértice interno agora.
E aqui, nesse caso, removendo-se um vértice interno, posso remover um só aqui, né? Então, aqui eu tinha o que antes. Aqui eu tinha esse cara, adjacente a esse adjacente a esse. Eu tinha um aqui que eu removi, né? Desculpa. Tinha esse aqui que eu removi, tá? Então, qual que é o ciclo que eu vou obter agora? Esse aqui é esta. Então, aqui qual que é o ciclo? Deixa eu ver. Então, eu posso pegar, por exemplo... Posso pegar esse cara aqui. Isso aqui é um ciclo hamiltoniano nesse grafo. Tá? E cada um dos vértices internos do Petersen também tem o mesmo papel, são todos simétricos, então dá para fazer isso de maneira qualquer vértice interno. Sim? Para mostrar que o grafo não tem o ciclo hamiltoniano, eu teria que mostrar aquela argumentação que o senhor fez para cada vértice, né? Mostrando que alguns têm triângulos, outros têm quadriláteros. Eu teria que mostrar para cada um dos casos ou eu poderia só mostrar para um dos casos e argumentar que é simétrico? Não, mas aqueles casos, só um deles é simétrico. São dois casos lá, né? Eram dois casos distintos. Se for simétrico, você pode argumentar, são simétricos, então tudo bem, mas não é sempre que é assim, né? Lá tinha algumas escolhas que eu precisava fazer. E outra coisa, aquilo um tipo de prova, né? É uma prova, uma demonstração para esse resultado. Tem outras formas de demonstrar isso, mas acho que aquela é a mais simples de se visualizar. Você supõe por absurdo que tem e vai chegando em várias contradições à medida que você vai fazendo as escolhas da terceira aresta de cada vértice, né? Mas aí você usa a simetria do Petersen e dá para simplificar os casos, assim. Não sei se... Então, foi isso que eu perguntei, porque não supor para a simetria para escolha de cada vértice, mas supor a simetria entre os vértices. Então, se eu mostrar aqui para um vértice, por exemplo, der errado por causa daquelas três contradições, aí eu mostro que também para os outros daria errado. Basta mostrar para um, né? Se um não consegue, nenhum vai conseguir. Porque você precisa que todos os vértices tenham grau 3. Então você pega um vértice qualquer do circuito hamiltoniano lá e faz aquele argumento. Se vale para um vértice qualquer, vale para todos. Certo? Ah, ok, então. Então a prova já vale de qualquer forma. Certo? Deixa eu ver qual que é o próximo. Então esse aqui foi 46. 10.5. Da 10.5 não tem mais nenhuma questão que foi pedida. Da 10.4 tem duas questões. Então, seção 10.4. Seção 10.4. Questão número 35 e 37. Tá, 35 primeiro. 35. Certo. Questão na página 726, questão 35. Suponha que V. Deixa eu anotar aqui. Então, seção 10.4, questão 35. Suponha que V é uma extremidade de uma aresta de corte. Então, o que é uma aresta de corte? É uma aresta do grafo que, quando você remove, você aumenta o número de componentes conexos do grafo. Então, por exemplo,
essa aresta aqui, destacada, ela é uma aresta de corte. Porque se eu removo essa aresta, o grafo que sobra tem duas componentes conexas. São esses dois pedaços. Então, eu aumentei o número de componentes conexas quando eu removi uma aresta de corte. Então, isso significa ser uma aresta de corte. Então, voltando. Então, essa é uma aresta de corte. Aí ele fala, suponha que V é uma extremidade de uma aresta de corte, prove que V é um vértice de corte, se somente se ele não é pendente. Então, o que é um vértice de corte? Um vértice de corte é a mesma ideia. Esse vértice V aqui, ele é um vértice de corte, porque quando eu removo esse vértice e as arestas que são incidentes, que tem extremidade em V, o que sobra do grafo? Eu removi demais. Então, esse é o nosso grafo. E aí, se eu remover o V, o vértice V, eu vou remover essa aresta, essa aresta, essa aresta e o vértice em si. Então, o que sobrou aqui? Sobrou um grafo com essas três componentes conexas. Então, o número de componentes conexas aumenta quando eu removo um vértice de corte. Certo? É a mesma ideia da aresta de corte. Então, a questão fala, se o V é uma extremidade de uma aresta de corte, então essa daqui é uma aresta de corte, essa amarela, certo? Então, se o V é uma extremidade de uma aresta de corte, a gente prova que o V é um vértice de corte se somente se ele não é pendente. O que significa ser um vértice pendente? Significa ser um vértice que tem grau 1. Então, nesse caso aqui, V não é pendente, porque V tem grau maior do que 1. Mas nesse caso aqui, V é um vértice pendente. Significa com grau igual a 1. Então, se eu tenho um vértice pendente, que é a extremidade de uma aresta de corte, o que acontece se eu removo esse vértice aqui? Eu não aumento o número de componentes conexos do grafo. Então, esse vértice que eu removi não é um vértice de corte. Então, se eu removo de um grafo um vértice pendente, eu não aumento o número de componentes conexas. Então, o vértice pendente não é vértice de corte. E o que acontece se ele não for pendente? Se ele não for pendente, e ele é a extremidade de uma aresta de corte, então significa que tem um vizinho para cá. Tem pelo menos um vizinho para cá. Pode ter mais coisas aqui. Mas tem pelo menos um vizinho. E agora, quando eu remover esse vértice de corte aqui, V, agora sim, eu desconectei o grafo em dois pedaços. Então, nesse caso, o V é um vértice de corte. Certo, pessoal? Tá claro esses dois casos? Sim? Professor, o senhor pode revisar, por favor, a definição de componente conexa? É que eu acho um pouco confusa essa definição. Componente conexa é um subgrafo conexo de tamanho máximo. Então, se você pensar num grafo qualquer, se o grafo é conexo, ele mesmo é a componente conexa dele. Então, por exemplo, se o grafo for esse aqui, qual a componente conexa? É o próprio grafo. Mas a gente pode ter um grafo que tem vários pedaços. Por exemplo, esse grafo aqui é um grafo com vários pedaços. E quantas componentes conexas tem aqui? São três componentes, né? Três componentes conexas. Porque o que é a componente conexa? É um subgrafo conexo maximal. Maximal com respeito aos vértices, né? O número de vértices.
Então, as componentes conexas do grafo são os subgrafos maximais dela, conexos. Os subgrafos conexos maximais. Ficou mais claro ou não? Ficou Não. sim, ficou sim. Muito obrigado. Beleza. Maravilha. Então, essa é a questão 35. A questão... a outra questão que pediram foi a 37. A mesma página, 37. Mostra que um grafo simples com pelo menos dois vértices... mostra que um grafo simples com pelo menos dois vértices tem pelo menos dois vértices que não são vértices de corte. Quem fez essa questão? Alguém fez essa questão? Questão 37. Ninguém fez essa questão, então. Tá. Eu quero mostrar, então, que um grafo... todo grafo simples, com pelo menos dois vértices, tem pelo menos dois vértices que não são vértices de corte. Como que eu faço isso? Pega o seu grafo lá, qualquer, com essas propriedades. Simples, com pelo menos dois vértices. E dentro desse grafo, pega um caminho de tamanho máximo. Vou fazer assim, um caminho de tamanho máximo. Caminho simples, não tem repetição de vértices, nem de arestas. Pega um caminho de tamanho máximo. Se esse é um caminho de tamanho máximo, o que acontece com os vizinhos dessas extremidades U e V? Onde que estão os vizinhos de U e V? O V pode ter vizinho aqui? Sim ou não? Não, porque é caminho máximo. Os vizinhos dele estão dentro do caminho. É. Os vizinhos de V estão todos dentro do caminho. Mesma coisa para o U, né? Simétrico. Os vizinhos de U estão todos dentro do caminho. Beleza. Então, o que acontece se eu agora remover do grafo esses dois vértices, U e V? Remove U, só o vértice U e só o vértice V. E, claro, as arestas incidentes a eles, né? O que sobra? Sobra um caminho com um monte de vértices grudados neles aí. Então, o que sobra é conexo se eu removo U e V. Certo? O que sobra é conexo. Então, U e V não são vértices de corte, porque eles não desconectam, eles não aumentam o número de componentes conexos do grafo. Então, todo grafo que tem pelo menos dois vértices tem tem dois vértices que não são vértices de corte. Basta pegar as extremidades de um caminho de tamanho máximo. Esses dois vértices não são vértices de corte. Tá claro? Beleza. Alguma pergunta? Tá. Então, deixa eu anotar aqui as que eu já fiz, que eu já estou perdido. 5. Aí tem umas questões sobre ordens parciais. Então, seção 9.6, 9.6. Deixa eu ver qual é a questão também. Tá.
Questão 39, seção 9.6. 9.6, questão 39. 39. Então a gente tem, suponha que tenhamos dois conjuntos parcialmente ordenados, então tem dois possets. Esse aqui, S e T, com essa relação. São duas ordens, são dois possets, duas ordens parciais. Tá? Então são dois possets, e aí pede para mostrar que se esses dois caras são dois possets, então o conjunto, o par S cartesiano T com essa relação aqui, onde essa relação é a relação de ordem lexicográfica, né? Ou seja, o S T precede o V, se somente se o S precede o U na relação 1 e o T precede o V na relação 2. Tá? Então, mostrar que esse cara aqui é um posset. Então, para mostrar que é um conjunto parcialmente ordenado, a gente precisa fazer o quê? Precisa mostrar três propriedades, né? Tem que ser reflexivo, tem que ser antissimétrico e tem que ser transitivo. Beleza? Então, preciso mostrar essas três propriedades. Reflexivo, aqui é o U, né? Eu apaguei. Aqui é o inferno. Reflexividade significa o quê? Significa que eu tenho o par, o que, digamos, AA precede AA, certo? Isso é verdade por quê? Bom, o par AA precede AA porque, bom, porque eu sei que a relação aqui é um posset. A relação 1 é um posset e a relação 2 é um posset. Então, são reflexivas. Ou seja, o A precede o A. Na verdade, aqui pode ser qualquer coisa, né? AB, por exemplo. AB precede AB, que é o par ordenado, né? Então, qualquer par ordenado. Isso aqui vale, né? Porque o A precede o A na relação 1, porque é uma relação reflexiva, porque é um posset. E o B precede o B na relação 2. Então, essa relação, ela está na relação, faz parte da relação que não tem índice aqui, essa relação de precedência sem índice. Então, a flexibilidade vem daí. A antissimetria, deixa eu colocar aqui, flexibilidade, antissimetria significa o quê? Antissimetria significa que eu não posso ter um par se eu tenho um par se eu tenho um par
AB, que precede, né, um par CD, ou eu tenho isso, ou eu tenho o contrário. CD precedendo AB. Eu não posso ter as duas coisas acontecendo, a menos que C seja igual a A e B seja igual a D. Tá? Então, vamos supor que são diferentes. Suponho, então, A diferente de C e B diferente de D. Supondo isso, ou eu tenho essa relação aqui, ou eu tenho essa relação aqui acontecendo. Não posso ter as duas ao mesmo tempo, porque esses valores são A diferente de C e B diferente de D. Por que isso acontece? De novo, pela relação de antissimetria das relações 1 e 2, né? Porque como 1 e 2 são relações, são possets, então são relações antissimétricas. Então, se eu tivesse acontecendo isso, AB precede CD e CD precede AB, significaria, se eu supor por contradição que isso acontece, significaria que o A precede em o C e o C precede em 2, desculpa, em 1, o A. Mas C é diferente de A. Então, isso aqui C diferente de A. Então, isso aqui é uma contradição, contradiz a antirreflexividade do posset número 1. Então, contradiz... Desculpa, antissimetria, preciso dizer. Antissimetria do posset S com relação 1. Então, não pode acontecer. Então, não acontece. O outro caso é análogo, tá? O caso B e D, com respeito à relação 2. Então, continua não acontecendo, porque a relação 2 é um posset também antissimétrico. Tá? Então, eu não consigo ter esses dois pares A e B, C e D, AB precedendo CD e CD precedendo AB. Esses dois pares, eles não podem estar dentro do nosso posset cartesiano. Então, esse posset cartesiano é antissimétrico. A mesma coisa para a última propriedade, transitividade, né? Acho que também não é difícil. Transitividade. Como é que é a transitividade? Eu preciso, então, se eu tenho AB precedendo CD e CD precedendo EF, então tenho que chegar que AB precede EF. Mas tudo isso também vem da transitividade das relações 1 e 2. Eu sei que A precede em 1 a C e C precede em 1 o E. Portanto, como essa é uma relação transitiva, eu tenho que A precede em 1 o elemento E. Analogamente, dá para mostrar aqui que o B precede em 2 o elemento F.
Ou seja, o A precede o E e o B precede o F. Ou seja, o A, B precede, no cartesiano, o E, F. Ou seja, a relação é transitiva também. Como a relação é reflexiva, antissimétrica e transitiva, ela é um por certo. É um conjunto parcialmente ordenado. Tá claro? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Acho que era isso, hein? As questões principais que mandaram foram essas. Acho que é isso. Sim? Então, professor, se acabou, você pode me tirar uma dúvida no conceito que eu estava vendo aqui? Eu estava confuso desde aquela época, só que eu fui relendo agora. Você lembra daquele R estrela, que é o monitório dos Uhum. R's? Sim. Na época eu não entendi muito bem o conceito em si, sabe? Era a ideia de transitividade, né? Se a gente tinha... deixa eu abrir uma página nova aqui. A gente aplicava a transitividade, né? Se eu ia para um elemento A aqui, uma relação dessa forma, fazer com alguns números aqui. Então, se eu chamar isso aqui de 1, 2, a B, alfa, beta, gama. Então, aquela composição de relações, aqui é uma composição com conjuntos diferentes, né? Mas se você pensar em composição do R estrela, como você falou, é uma composição em cima do mesmo conjunto, né? Então, todos seriam conjuntos A e B. Então, seria alguma coisa repetida, né? Mas tudo bem. Acho que a sua dúvida é mais com respeito à composição, é isso, né? Na verdade, minha dúvida é mais a parte de tender ao infinito. Entendeu? Tipo, porque é o unitório, né, de N tendendo a ter o infinito, de Rn. Certo. Eu vou voltar lá onde está essa parte. Aqui, né? Aí mesmo. Então, o que significava o RN? Significava todos os caras, os vértices, que eram atingíveis a partir de um certo vértice com N saltos, né? O RN. Né? Por isso que quando eu falei desse R estrela, eu estava falando de caminhos. Porque a gente olhava para o grafo associado, o grafo direcionado, lá o de grafo, e a gente começava a olhar aos vértices que estavam a uma certa distância, e para chegar de um vértice A a um vértice B, eu olhava para esse caminho mínimo e ia enumerando, aplicando essa operação de R até eu chegar no par AB. Então, o R estrela nada mais, nada menos que todos os caminhos, todos os pares de vértices que existe algum caminho de chegar de um até o outro. São todos os vértices alcançáveis por algum número de passos. Eu falei de R estrela como infinito aqui, mas depois a gente mostrou que não precisa ser infinito. Não sei se você lembra.
Mas a gente mostrou Não, que a gente faz esses shortcuts, então não precisa pegar o infinito. Porque o R estrela vai ser simplesmente a união dos primeiros N R's, do R1 até o Rn. Acho que eu consegui assimilar agora. Agora que você me falou disso, eu consegui lembrar. Beleza. Era isso mesmo. Maravilha. Sim? Professor, eu tô com uma dúvida numa questão da lista, mas é uma coisa mais de interpretação. Não sei se eu posso perguntar aqui. Pergunta. É na 1, no item E, que tá perguntando qual seria o tamanho do maior ciclo do grafo. Aí, no caso, a pergunta será que não seria para ser ciclo simples? Porque se fosse se fosse ciclo genérico, poderia ser infinito, não? Ciclo simples, sim. Ah, tá. Não, então tudo bem. Certo? É simples. Uhum. Sim? Professor, o senhor vai postar o gabarito da lista antes da prova? Sim, o Raul ele vai postar assim que encerrar o prazo, acho, dia 20, na sexta-feira, né? Encerra o prazo. Aí ele deve postar no dia seguinte. Mas sim, tá pronto o gabarito já. Assim que vocês entregarem, aí eu peço pro Raul postar. Tá bom? Obrigada. Nada. Muito bem, pessoal. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Senão a gente vai encerrando por aqui. E é isso. E aí, semana que vem já nossas provas, né? Acho que não tem nenhum de vocês, acho que tem nenhum aluno que vai fazer substitutivo, acho que não. Então, segunda-feira a gente tem nossa prova, mesmo esquema de sempre, tá? Vou postar lá às 7, aí você tem até meia-noite para fazer. E você já conhece, estão acostumados. Submete lá pelo Teams, confirma a submissão. E pronto. E o exame, se alguém for fazer o exame especial, é na segunda-feira seguinte, né? Se eu não me engano. O plano é que. Deixa eu dar uma olhada aqui no plano. Isso, o exame especial vai ser dia 30. Então, na segunda-feira vocês entregam a prova, eu tento corrigir na terça, mas da quarta-feira eu corrijo a prova. E aí eu já libero para você as notas, e aí quem for fazer o exame especial tem alguns dias aí mais para dar uma intensificada nos estudos até o dia 30, né? Muito bem, pessoal. É isso aí, então acho que a gente não vai... Sim? Professor, a nota da lista também vai ser divulgada ou só quando fechar o semestre? A nota da lista tem que ser divulgada até lá para quarta-feira, acho que vai ser. Ah, tá Vai bem. ser eu quero que seja junto com a terceira prova, para saber a nota completa. Tá? Mas vamos tentar. Eu vou dar prioridade para os alunos, correção das listas, para os alunos que estão mais com perigo de fazer exame especial. Então, não tem a prioridade da correção vai ser desses alunos. Então, os alunos que estão com notas melhores, eu vou deixar a lista, não vai ser em prioridade para corrigir elas. Tá? Então, está acabando o semestre bastante cedo, né? Até o dia 13 que o semestre encerra, então tem muito tempo ainda para postar as notas. Né? Beleza? Então, é isso aí, pessoal. A gente encerra então o nosso curso, nossos contatos aí, agora eu acho que não vamos mais nos falar. Então, foi um prazer para mim trabalhar com vocês esse semestre. Acho que a gente se encontra ainda aí ao longo do curso e em alguma outra disciplina, então no futuro talvez a gente se esbarre de novo aí, vocês como os meus alunos. Tomara que vocês tenham aprendido aí, bastante nesse curso. Não é um curso fácil, precisa estudar, precisa trabalhar bastante, mas eu acho que foi, em geral, foi um bom trabalho
Espero que você tenham tirado um bom proveito dessa nosso tempo juntos aí. Beleza? Então é isso. Sim, Jonathan, pode falar. Eu gostaria de pedir só para o senhor mandar aquela maior para mim, fazendo um favor? Pode deixar. Beleza. Quando a gente vai fazer o grafo, se ficar assim um pouco torto a linha, o senhor vai tirar Não, ponto? não tem problema não. Se Meus não grafos fazer- estão postos aí, não tem nenhum problema. Desde que eu entenda o que é o grafo lá, não tem nenhum problema. Ah, beleza. Achei que precisava fazer com régua, alguma coisa assim. Não preocupa com isso não. Ah, tá. Obrigado, viu? Beleza, valeu pessoal, obrigado a vocês, até mais, boa noite aí.